Temperaturas elevadas contribuem para a propagação de focos de incêndio no Brasil. E você vai ver ainda. Sem regras específicas, empresas oferecem empréstimo com celular como garantia e bloqueiam aparelhos de inadimplentes. Prévia da inflação desacelera em julho e registra menor alta. E ainda, Joe Biden faz primeiro discurso desde que desistiu das eleições e defende salvar a democracia. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo a esta primeira edição. Agora são 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Nós chegamos ao vivo, como sempre, para te manter bem informado com as principais notícias do Brasil e do mundo. Hoje é quinta-feira, 25 de julho. A gente começa esta edição com uma novidade, algo que tem intrigado muitas pessoas. Empresas estão oferecendo empréstimos com o celular como garantia. Se a dívida não é paga, os aparelhos são bloqueados. Os juros podem passar de 600% ao ano. Uma nova modalidade de empréstimo que está sendo oferecido no mercado pede o celular do cliente como garantia. E caso a dívida não seja paga, o aparelho é bloqueado. O celular inutilizado deixa o usuário sem acesso a aplicativos. Para voltar a ter controle total do telefone, o usuário tem que quitar a dívida. Isso vem gerando reclamações dos usuários nas redes sociais. Esse tipo de crédito atende a brasileiros de baixa renda e com dificuldade de acesso a empréstimos de bancos tradicionais. Mas não tem uma regulação específica do Banco Central e os juros podem passar de 600% ao ano. O BC disse que as instituições financeiras têm liberdade para oferecer crédito, mas que a regulamentação vigente estabelece que os clientes devem ter acesso a informações claras sobre penalidades e eventuais riscos ao obter empréstimos. Para receber o dinheiro na conta, o usuário precisa baixar um aplicativo no celular que atua como superadministrador do aparelho, ou seja, tem permissões especiais para acessar qualquer aplicativo do telefone. Por exemplo, alguns clientes baixaram o aplicativo para fazer uma simulação de empréstimo. Após ter desistido, não conseguiram mais deletar o aplicativo de seu celular. E agora a gente muda de assunto e chama a sua atenção para as altas temperaturas. Gente, nós vamos ver agora uma reportagem que fala sobre o problema que isso tem causado no Brasil. Vamos ver. A massa de ar seco e quente de grande abrangência que cobre boa parte do Brasil mantém as temperaturas máximas elevadas, com destaque para o interior do país. Por exemplo, no Pantanal, o tempo seco tem dificultado o combate aos incêndios. A região registrou mais de 4.000 focos de queimadas em 2024. É o maior número desde o início do monitoramento há 26 anos. Os incêndios já consumiram uma área equivalente a 10.000 campos de futebol. São 3 meses sem chuvas no Mato Grosso do Sul. O estado permanece em estado de alerta. Pois é, como a gente viu, grande parte do Brasil está em atenção. Tempo seco, aliás, amplitude térmica, baixa umidade relativa do ar. Aliás, temos ouvido muito falar sobre a umidade relativa do ar. Agora, você sabe qual o impacto, de fato, disso para a nossa saúde e para o meio ambiente? Vamos entender sobre essa situação em que estamos vivendo e quais os danos podem e devem ser evitados com o Tenente Maxwell, porta-voz da Defesa Civil de São Paulo. Bom dia, Tenente. Olá, Tabata, bom dia a todos, bom dia a quem nos acompanha, um prazer falar com vocês. Tema muito importante que afeta diretamente a nossa saúde e toda a nossa vida. Pois é, Tenente, eu quero começar falando sobre isso, né? É sabido que os níveis críticos de qualidade do ar, eles prejudicam muito a nossa saúde. Dados do INMET apontam que a cidade de Barretos, em São Paulo, por exemplo, registrou ontem níveis de umidade relativa do ar semelhantes ao de deserto, em torno de 12%. O mesmo ocorreu em outras cidades de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso também. E nestes casos extremos, Tenente, quais são as orientações para a população?
Tabata, nós estamos acompanhando essas condições extremas aqui no estado de São Paulo, como você disse, também em outros estados do Brasil. Isso tem uma explicação meteorológica, tá? O que está acontecendo é que um bloqueio atmosférico, uma zona de alta pressão, está impedindo que a umidade que vem do oceano avance para o interior do estado. Então, essa umidade do oceano ela chega até o litoral paulista e não adentra para o interior. E aí, consequentemente, o Mato Grosso também sofre, porque a umidade não consegue entrar no centro-oeste do país. E por isso, esse clima muito severo. E um detalhe, né? A amplitude. As pessoas estão percebendo que de manhã todo mundo sai de blusa para trabalhar, mas quando chega na hora do almoço, ninguém está aguentando o calorão, né? As temperaturas começam com 8, 10 graus e no metade do dia estamos batendo 30 graus, principalmente no interior do estado. Isso também é uma situação desse período do ano, mas está mais agravada. O que a gente precisa fazer? Alguns cuidados com a saúde. Primeiro, muita hidratação. Ó, tem que ter uma garrafinha de água. A minha está aqui, ó. Uma garrafinha de água para a gente beber água o dia inteiro e todo mundo bebendo água para se hidratar. Depois, umidificar o ambiente em casa. Ah, mas eu não tenho equipamento, eu não tenho um aparelho. Não tem problema. Coloca uma bacia com água, toalhas úmidas, molhadas em casa. Quando voltar para casa para dormir, o ambiente está mais úmido. Isso é importante também. E em relação às queimadas florestais, olha, Tabata, aqui em São Paulo nós temos um estudo que aponta que 90% das queimadas no ano passado foram causadas pelo homem. Então, de 10 incêndios, 9 foi alguém que foi lá e incendiou alguma coisa. Ou queima de lixo, balão, queda de balão, ou produtor rural que queima o terreno, ou brincadeiras de criança ali, fogueira, qualquer tipo de ação humana acaba gerando um grande incêndio. Então, olha, colocamos a mão na consciência e não vamos gerar essas queimadas, principalmente agora que o ar já está seco. Tudo que a gente não quer é uma queimada florestal. Pois é, esse último assunto que o senhor mencionou, tenente, sobre as queimadas, né, geradas pelo próprio homem, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, vou fazer mais uma pergunta sobre esse assunto. Agora, eu quero saber se tem alguma boa notícia para a gente, tenente. A previsão para melhora do ar, tem essa previsão até a primeira semana de agosto? Pelo que a gente vê, segundo os institutos meteorológicos, não há uma previsão para chuva. Nessa primeira semana de agosto, é isso mesmo? Vai ser assim? Tabata, eu queria ir ao contrário do que você falou, mas infelizmente eu vou ter que concordar com você. Os nossos meteorologistas aqui do CGE, da Defesa Civil do Estado, já fizeram um mapeamento e nenhum modelo meteorológico indica chuva. Ou seja, todo o clima está apontando para um tempo seco, pelo menos até a primeira semana de agosto. Então aí vão ser mais pelo menos 10 dias de secura total, zero chuva, umidade do ar muito baixa, principalmente no período mais crítico do dia, que é na parte da tarde. Ah, um detalhe, hein? Para o pessoal que gosta de fazer prática esportiva, tem que treinar, é claro, mas evite fazer caminhada e corridas ao ar livre no período da tarde. Isso pode ser muito severo para a saúde. Então, evite, né, fazer atividade, ciclismo, corrida, caminhada, priorize mais os horários da manhã e do final do dia. Então, não temos previsão de melhora, esse cenário vai ficar assim até o começo de agosto, e aí vamos torcer para na metade de agosto a chuva vir. Ainda os modelos não indicam essa condição para os próximos dias, Tabata. Tem que seguir essas orientações que o senhor passou para a gente, né? Agora, tem alguma região que deve estar atenta a esses eventos climáticos, como essa umidade relativa do ar tão baixa, tenente? Tem alguma região, assim, mais crítica que as pessoas devem estar mais atentas e redobrar os cuidados que o senhor mesmo indicou para a gente? Tabata, nós temos uma ferramenta, uma notícia boa, se a gente pode dizer, né, que é assim, nesse sentido, são as tecnologias que a gente utiliza aqui. O investimento que nós fizemos em tecnologia para fazer frente a essa mudança climática. Não dá também para ficar colocando tudo na conta do clima. Temos que trabalhar, temos que nos adaptar a isso para proteger e ajudar a nossa população. Temos feito isso aqui na Defesa Civil. Então, nós temos duas ferramentas importantes de tecnologia. Uma delas é o SMAC, um sistema que fiscaliza, né, que monitora as queimadas em tempo real. Utiliza satélites. A outra é o mapa de risco de incêndio. A gente consegue enxergar no mapa quais as áreas mais críticas para queimada para os próximos 5 dias. E aí o pessoal do interior de São Paulo, fique atento, tá? Região noroeste do estado,
região central também, Araraquara, ali Presidente Prudente, Adamantina, região de Barretos, Franca, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, estrado severo, nível de emergência para queimada hoje até domingo. Temperatura podendo chegar aos 35 graus e umidade do ar abaixo dos 20%. É realmente muito grave essa situação. Agora, tenente, a pessoa que identificou o início de um foco de incêndio, o que ela deve fazer? Um impulso, na maioria das vezes, né, é tentar apagar esse fogo. É correto? Tem uma maneira mais correta que não cause algum dano para a pessoa? Ou é importante a pessoa não fazer nada, já entrar em contato com a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros? Qual é a orientação nesses casos? Tabata, pergunta muito importante, porque todo ano alguém morre vítima de um incêndio, principalmente na área rural. A pessoa vai tentar combater o incêndio, não possui a técnica, não tem o equipamento necessário e acaba morrendo. Essas queimadas, elas são muito difíceis de serem combatidas para quem não tem o conhecimento. Por quê? Pelo vento. Então começa a queimar ali, por exemplo, o canavial. A pessoa entra para tentar apagar. Quando ela percebe, ela está cercada pelo fogo. Rapidamente o fogo se espalha, porque o mato está seco. O vento muito forte também nessa época do ano. O vento acaba levando o fogo para outro ponto da plantação. A pessoa está cercada e aí ela não consegue sair e acaba morrendo queimada. Então o ideal é não tentar apagar. Percebeu um foco de incêndio, sai de perto, liga para a Defesa Civil pelo número 199, para o Corpo de Bombeiros pelo número 193. As equipes vão chegar rapidamente e vão fazer o combate. As defesas civis municipais aqui de São Paulo, todas possuem viatura e equipamento. Nós entregamos mais de 600 viaturas para as defesas civis municipais nos últimos anos. Só o ano passado foram 150. Então eles têm viaturas com o kit de combate a incêndio, eles chegam rápido na ocorrência e já dão o primeiro atendimento. Então, o recomendado é, pelo menos, ligar para nós. Nunca tentar combater o fogo. Perfeito. Tenente da Defesa Civil de São Paulo, Maxwell. Tenente, muito obrigada pela participação, pelas orientações. Realmente, esse assunto é muito sério, a gente deve estar atento e seguir, claro, as recomendações do tenente, que não tem erro. Obrigada, tenente. Nós que agradecemos. Um grande abraço a todos. Precisando da Defesa Civil, nosso telefone é 199. Um grande abraço a todos. Um abraço, tenente. E agora a gente muda de assunto e fala sobre economia. Olha só, com altas de passagens aéreas e combustíveis, a prévia da inflação de julho registrou elevação. Já o grupo de alimentos e bebidas teve a primeira queda em 8 meses. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA-15, que é considerado uma prévia da inflação oficial do país, registrou uma alta de 0,30% nos preços em julho. Segundo o IBGE, o destaque do mês vem do grupo Transportes, que teve alta de 1,12% no mês e contribuiu com alta de 0,23 ponto percentual do índice geral. A passagem aérea subiu 19,21% no mês. A gasolina também foi destaque, ao ter valorização de 1,43%. O índice geral teve uma desaceleração de 0,09 ponto percentual na comparação com o mês anterior, quando os preços medidos pelo indicador subiram 0,39%. Com esses resultados, a prévia da inflação acumulou 4,45% na janela de 12 meses. No ano, a alta é de 2,82%. 7 dos 9 grupos pesquisados tiveram alta de preços em julho. Além dos transportes, o grupo habitação, que teve a maior alta percentual. Já o grupo alimentação e bebidas teve um recuo de 0,44% em julho, a primeira deflação do grupo em 8 meses. Nesse período, a safra agrícola foi amplamente afetada pelos fenômeno climático El Niño, que prejudicou os produtos da cesta, como o arroz. E veja a seguir, Joe Biden faz primeiro discurso desde que desistiu das eleições e defende passagem de bastão a Kamala Harris. Todos os detalhes daqui a pouco, nós voltamos já já.
estamos de volta com as principais notícias pelo horário de Brasília, agora 11 horas e 47 minutos. Agora a gente traz um destaque internacional. O FBI revelou que o jovem de 20 anos, que tentou assassinar Donald Trump durante um comício, procurou anteriormente na internet material sobre o assassinato do presidente John F. Kennedy em 1963. O americano Christopher Wray, chefe da Agência Federal de Polícia, testemunhou perante um comitê especial do Congresso sobre o atentado contra o ex-presidente Donald Trump. O diretor do FBI afirmou que a investigação sobre o incidente ocorrido em 13 de julho ainda não conseguiu determinar os motivos que levaram o autor a cometer o ataque. Wray explicou que Thomas Matthew Crooks parece ter feito muitas buscas de pessoas públicas em geral, embora não tenha sido possível detectar nada de destaque em termos de motivação ou ideologia. Analysis of a laptop that the investigation ties to the shooter. A análise de um laptop que a investigação vincula ao atirador revela que em 6 de julho ele fez uma pesquisa no Google sobre a que distância estava Oswald de Kennedy. Então, essa é uma busca que obviamente é significativa em termos de seu estado de espírito. Parece que foi no mesmo dia que ele se inscreveu no comício de Butler, na Pensilvânia. Oswald seria Lee Harvey Oswald, assassino do presidente John F. Kennedy, em 1963. Wray disse ainda que o homem operou um drone sobre a área do evento por cerca de 11 minutos no dia do ataque a tiros, passando a cerca de 200 metros do palco onde Trump discursaria. Crooks disparou contra Trump com um fuzil estilo AR. Ele estava posicionado no telhado de um prédio próximo e foi morto por um franco-atirador do Serviço Secreto dos Estados Unidos. Trump, atingido de raspão na orelha direita, foi imediatamente evacuado. Mais 2 espectadores do comício ficaram gravemente feridos e um bombeiro de 50 anos da Pensilvânia morreu devido aos disparos. E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que se retirou das eleições deste ano para proteger a democracia, passando o bastão para uma nova geração de líderes. O presidente americano Joe Biden fez um discurso histórico no Salão Oval. Biden afirmou que se retirou das eleições de 2024 para proteger a democracia, unir seu partido e seu país. Também destacou que é hora de passar a tocha às vozes mais jovens. Venero este cargo, mas amo mais meu país. Foi uma honra na minha vida servir como seu presidente, mas a defesa da democracia que está em jogo é mais importante do que qualquer título. Encontro alegria em trabalhar para o povo americano, mas esta sagrada tarefa de aperfeiçoar a nossa união não diz respeito a mim. É sobre você, suas famílias, seu futuro. É sobre nós, o povo. Usando o cenário simbolicamente poderoso, o discurso de Biden pediu o fim das divisões na política dos Estados Unidos. O democrata destacou que o país é mais poderoso do que qualquer ditador ou tirano. Biden escolheu o horário nobre para falar do escritório presidencial sobre uma das maiores convulsões políticas da história moderna do país. Após semanas de incerteza e enfraquecido por dúvidas sobre sua saúde mental, Biden anunciou há alguns dias que renunciava a se candidatar a um segundo mandato e apoiou sua vice-presidente, Kamala Harris, como candidata do Partido Democrata contra o republicano Donald Trump. E agora a gente fala sobre um caso chocante, já muito repercutido, que é o roubo de uma recém-nascida na maternidade do Hospital das Clínicas de Minas Gerais. A bebê foi retirada dos braços de sua mãe com apenas 5 horas de vida. A criminosa está presa. Ela foi identificada como Cláudia Soares Alves, de 42 anos, e ela é neurologista. Ela fingiu ser pediatra e entrou na Universidade de Uberlândia portando crachá, usando jaleco, touca e máscara. O hospital informou que iniciou a apuração interna de todas as circunstâncias do caso e está colaborando com as investigações. O advogado especialista em Direito da Infância e Juventude, Ariel de Castro Alves, comentou a respeito do caso na redação HIT edição tarde e chamou a atenção sobre a responsabilidade das instituições garantirem a segurança de seus clientes. Vamos ouvi-lo.
E, claro, mostra-se aí a vulnerabilidade e a falta de controle de hospitais, inclusive hospitais públicos. Então, é necessário também se intensificar o controle de acesso, de entrada, de saída, apesar que ela ali até mostrou um crachá que seria da universidade, segundo as informações. Mas, de qualquer forma, é necessário se redobrar a atenção nesses casos. Uma observação importante é essa do advogado Ariel de Castro, ex-secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. O pai da criança, o motorista Edson Ferreira, contou que a falsa pediatra era muito bem articulada. Ela entrou no quarto, falou para a mãe que era pediatra e que ia levar a criança para alimentar. Minutos depois, o casal estranhou que a bebê não voltava e então perceberam que ela tinha sido levada. Poucos instantes após o fato, a equipe do hospital acionou a Polícia Militar de Uberlândia e cedeu as imagens das câmeras de segurança requisitadas pela corporação. A Polícia Militar foi encontrar a suspeita a 134 quilômetros dali, já no estado de Goiás, na cidade de Itumbiara. De acordo com a PM, a recém-nascida está bem. A médica foi autuada pelo crime de sequestro qualificado, crime que prevê pena de até 8 anos de prisão. E agora a gente muda de assunto e traz um assunto sobre esporte, uma notícia de esporte. O tenista número 1 do mundo, Jannik Sinner, não vai disputar os Jogos de Paris 2024. A equipe médica do atleta diagnosticou uma amidalite, que o impedirá de participar das Olimpíadas. Jannik Sinner, número 1 do tênis, não disputará os Jogos de Paris 2024. O italiano anunciou em um comunicado que está fora dos Jogos Olímpicos devido a um problema na garganta. A equipe médica do tenista diagnosticou uma amidalite, que o impede de participar do grande evento na capital francesa. Sinner, que era um dos favoritos para brigar pelo ouro, explicou que esperou o máximo que pôde antes de confirmar sua desistência de integrar a equipe olímpica italiana. Ele se despede do sonho olímpico após ser campeão do Aberto da Austrália deste ano e tem seu próximo desafio em agosto, no US Open. Com a saída de Sinner antes mesmo do início dos Jogos, o tênis masculino tem como alguns de seus favoritos ao pódio o sérvio Novak Djokovic, os espanhóis Carlos Alcaraz e Rafael Nadal e o alemão Alexander Zverev, ouro em Tóquio. E a gente muda de assunto porque agora nós vamos conhecer um pouquinho da praia del Sardinero, na cidade de Santander, na Espanha. Vem comigo. Antes de falarmos da praia, vamos conhecer um pouco sobre a cidade. Santander fica ao norte da Espanha, estrategicamente situada entre o mar e as montanhas. Capital da comunidade autônoma da Cantábria, com quase 200 mil habitantes, é conhecida como uma cidade moderna que oferece aos visitantes uma ampla oferta de cultura e lazer. Sua baía, considerada uma das mais belas do mundo, abre a cidade ao Oceano Atlântico. Também conhecida como La Primera del Sardinero, esta praia fica em plena zona urbana da cidade de Santander. E antes de encerrarmos esta edição, é claro que a gente vai para lá ao vivo com a ajuda da tecnologia ver uma câmera dessa praia. E olha, os turistas que passam férias nesta área têm uma grande variedade de praias para escolher, viu? Desde Camelo, e não é o Camelo animal não, o nome da praia é Camelo com 2 L's, ou La Concha, até a longa praia de Sardinero. Surfar nas águas mornas da Espanha é uma experiência incrível, dizem os turistas. Depois de um mergulho e uma bela caminhada pela orla, muitos turistas e moradores locais seguem para o espetacular mirante dos Jardins de Píquio e depois para o Parque Mesones. Alguns dos palácios mais suntuosos da cidade podem ser admirados ao longo do caminho. Por lá agora são 16 horas, são 5 horas à nossa frente. Com essas imagens encerramos esta edição. Uma ótima quinta-feira para você. Muito obrigada pela companhia e até mais.